Olá, eu sei que a capa te deu uma sensação de um aspecto místico, mas não, eu vou falar realmente do aspecto psicológico com relação a essa sensação de precisar de ter um corpo fechado, ou seja, de se proteger contra a inveja, contra a maldade, contra aquelas coisas que vêm dos outros. E por que eu estou falando isso? Porque eu não entendo absolutamente nada do lado religioso, místico, quando a gente fala de corpo fechado. Mas eu percebo que as pessoas têm uma grande necessidade de se sentir blindada, né? De que não deixar que entre, que afete a elas quando alguém fala, faz coisas, tá? Olhares que demonstram que aí um julgamento, uma maldade, né, do lado delas. E as pessoas precisam de fazer alguma coisa de forma a não permitir que essas pessoas que sintam inveja, que desejam mal delas, consigam de alguma forma prejudicar, né, o andamento da sua vida. Então, como que eu entendo a psicologia, vou falar desse aspecto psicológico de como seria esse ato de fechar o corpo, entre aspas, muitas aspas, e se sentir protegido da maldade alheia. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplos de temas com os quais você pode contar com um psicólogo. Eu mesma, por enquanto, não atendo, estou começando a considerar em abrir alguns horários, mas enfim, apresento a minha equipe grande, tem o link aqui na descrição ou pelo WhatsApp para pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, esses detalhes todos. Então vamos lá, como é que a psicologia pode aplicar esse conceito aí de corpo fechado, ou seja, como se proteger psicologicamente, né, da inveja, da maldade das pessoas? Esse conceito de corpo fechado é muito popular na cultura brasileira, especialmente em tradições afro-brasileiras como candomblé, umbanda, fala-se bastante esse termo, e se refere a uma ideia de uma proteção espiritual, né, contra energias negativas, de inveja, de maldade. Mas na psicologia a gente não trabalha com crença mística, mas a gente pode adaptar esse conceito para a estratégia de proteção emocional. É disso que eu vou falar, proteção emocional e fortalecimento psicológico com relação a essas questões que você precisa de, deixar para lá o que não é teu, o que não é bom, o que não vai, né, construir e ficar com o que realmente te funciona. Então, vamos lá, algumas formas de você se proteger psicologicamente. Primeira delas, autoconhecimento, né, e ter sua autoestima fortalecida. Quanto mais você conhece as suas qualidades, quem você é, o que você tem de bom e as suas limitações, quanto mais você souber, até aqui eu vou e vou bem, daqui para frente já não me garanto, melhor, mais você está sabendo quem você é, quais são seus parâmetros, como você é, e menos o julgamento do outro vai te afetar. Porque você vai estar tão consciente de si mesma, isso me lembra muito Rita Lee. Eu vi alguma vez, em alguma entrevista, que eu não vou nem saber citar qual é, que é uma frase, sabe aquela frase que você ouve e fica na tua cabeça? Que ela falou alguma coisa assim, que a autocrítica dela é tão grande, é tão forte, essa autoanálise, autocrítica nesse sentido, né? Não que ela se julgasse, mas essa autoanálise era tão forte que nada que vinha das outras pessoas afetava ela, porque nada era novidade, nada foi assim, pô, você está me falando uma coisa que eu não sei. Não, eu sei, sou eu já me analisei bastante. Então, e até tem uma outra frase que eu acho que é de música dela, que fala assim, deixa os acomodados que se incomodem. E essa frase é uma forma dela se referir àquelas pessoas que se prendem a expectativas sociais do que o mundo espera da pessoa, que julgue os outros, né, para não se encaixar. Porque quando ela fala, deixa que os acomodados se incomodem, ela sugere que a gente não deve se preocupar com quem se sente desconfortável com a liberdade individual. Tá incomodado? O incômodo é seu. A minha vida é minha e vamos viver cada um a sua. Não é maravilhoso isso? Um outro ponto interessante é você praticar a autocompaixão. Autocompaixão não é ter dó de você mesmo, não. Autocompaixão é você se tratar tão bem quanto você trataria uma pessoa muito querida na sua vida. É você se colocar no mesmo patamar das pessoas muito queridas da sua vida. Como você trataria um filho, um amigo muito querido, uma mãe, um pai, se eles forem muito queridos, enfim. É não se comparar
comparar com as outras pessoas, é se tratar bem. E trabalhar a sua autoeficácia. Eu gosto desse termo autoeficácia, que é a sua percepção da sua capacidade de lidar com os problemas, com os desafios. Eu tenho um senso de autoeficácia quando eu sei que isso aqui eu resolvo muito bem, eu me garanto nisso aqui. Eu tenho um senso de autoeficácia quando eu percebo que eu consigo resolver, andar muito bem, x, y, z questões e problemas da vida. E também um ponto super importante, quem costuma me assistir já tá meio que cansado de ouvir eu falar, mas eu não vale a pena a gente repetir mais uma vez, de colocar limites nas pessoas, de quando tem alguma situação que é para você falar não, você falar esse não sem culpa nenhuma. Não, isso eu não vou fazer, não cabe a mim, não vou fazer, não tenho tempo, não vou fazer, não tenho habilidade, não vou fazer, não quero, porque eu tô vendo que isso claramente é uma atividade sua e você pode fazer. Você pode até pensar uma série de coisas e nem falar tudo que você pensa, mas colocar esse não de uma forma bem tranquila, bem sem culpa. Se você percebe que a pessoa tá te pedindo uma coisa que é por pura folga, que ela pode fazer, que ela tem tempo, tem capacidade, tem tudo, mas ainda assim ela tá querendo jogar para você, para ela ficar mais livre, mas você não precisa, você fala assim, não vou fazer. Isso não significa que você vai brigar com a pessoa, que vai se indispor com ela, que você vai falar isso. Não, você só vai falar esse não, né, tranquilo, e segue a vida. Vamos ver se a pessoa quer. Se ela não quiser a tua amizade daí para frente, aí é com ela. Isso significa que o que ela queria é ter você como uma pessoa que resolve os problemas que são dela, que deveriam ser resolvidos por ela. E aí não é teu, né? Então, se conseguir falar não, é muito interessante. E identificar as pessoas que realmente são pesadas, são tóxicas na sua vida e tirar sem culpa também, sem medo essas pessoas da frente. Não tá te fazendo bem, não tá te elevando, não tá te levando para lugar bom. Não precisa, tá ali, tá só ocupando espaço e te pressionando para baixo. E outra coisa, não falar de informações pessoais para quem não merece sua confiança. Às vezes você nem conhece, às vezes está na fila do banco, está na fila do pão, às vezes... E sabe como eu percebo isso? Como as pessoas têm muito esse impulso? Quando elas mandam um WhatsApp e já conta toda a história da vida. Calma! Você está mandando um WhatsApp para pegar as informações da terapia, como é que funciona. A pessoa que responde o WhatsApp não é o profissional que vai te atender, é uma pessoa que está ali para fazer o agendamento de horário, para organizar essa parte prática. Então, como é que você vai se abrir e falar questões super íntimas, super pessoais sua, uma pessoa que deu um oi no WhatsApp, né? Você mandou um bom dia, ela respondeu, pois não, no que eu posso te ajudar. E aí a pessoa já sai soltando tudo isso. Significa, claro, que essa pessoa está transbordando, que ela precisa muito, mas toma cuidado, não vai se abrindo com quem não merece, não dá certo de você falar de você, né? Para qualquer um. Também é muito legal você praticar aquela bela e linda respiração consciente que eu vivo falando aqui. Você pode dar vários nomes, pode dar o nome de atenção plena, de meditação, de mindfulness, você pode dar o nome que você quiser para você trabalhar aquele momento de você estar com você mesmo, onde você vai estar só respirando, você vai estar com os olhos entreabertos, virado para de preferência para uma parede lisa, onde não vai ter estímulo nenhum para estar ali te congestionando de informação. Ou você pode fazer uma terapia para lidar com isso, quanto que as críticas, quanto que a inveja do outro, quanto que isso te afeta, o que isso significa para você, da onde que isso vem. Por quê? Também é importante você saber que muitas vezes a inveja da outra pessoa está refletindo a insegurança dela e não um defeito seu. E você está achando que é um defeito seu. A pessoa vem falar de você porque isso, porque aquilo, e você está achando que é alguma questão contigo, que você... Não, é dela com ela mesma. E a inveja da outra pessoa, ela não te afeta enquanto ela não fizer alguma coisa concreta. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Eu vejo nos comentários quando eu falo de inveja, não, porque a pessoa é invejosa. Gente, energia negativa por si só... existe se você absorver, se você aceitar, se você falar, tem uma coisa negativa, então minha vida vai estar paralisada, vai estar andando para trás, é você que vai estar fazendo isso com você mesmo. Se você não aceitar, se você falar, poxa vida, que pena, essa pessoa não tá legal com ela mesma, essa pessoa é insegura,
E, nossa, vou torcer para essa pessoa se entender, se conhecer, ficar bem com ela mesma. Se você for por esse caminho de raciocínio e de entender o que é do outro, o que é teu, as coisas fluem de um jeito muito mais bacana, né? Por isso que é importante você não personalizar, não considerar que qualquer coisa que falam sobre você é sobre você. Muitas vezes a pessoa está falando da frustração dela, da dificuldade dela, por isso que... Aí ela fala, botou você ali na história, porque é você que está na frente, é você que ela consegue concretizar essa dificuldade dela, e por isso que é importante você praticar o distanciamento cognitivo, é você observar essa crítica como uma projeção da outra pessoa. A pessoa está projetando os problemas dela, ela só está me usando, mas usando nem de uma forma maldosa, tá usando o que ela tem aí na mão, o que ela acredita, para concretizar aí a projeção dela. Por isso que é importante você procurar um ambiente que seja realmente bacana, que seja positivo, que você tenha uma rede de apoio de pessoas que são bacanas, pessoas que comemoram as suas conquistas, pessoas que ficam felizes por você fazer as coisas legais que acontecem na sua vida. Porque se a pessoa só fica te diminuindo, mesmo que você consiga uma coisa legal, um sinal que você precisa trocar de turma, vão investir em pessoas que são legais. E quando eu falo trocar de turma, é trocar de amigo, trocar de namorado, trocar de marido, trocar de família. Às vezes você precisa trocar de família. Você fala, não, essa família que não mais não. Essa família é porque é legal, a família tem laços de sangue, vou sempre considerar essa parte, mas vou deixar de lado o que não me ajuda, o que não faz bem para mim. Simbolismo. Eu sou muito a favor e eu pratico, eu coloco no meu dia a dia, rituais que podem ser interessantes para você, e se forem religiosos, tudo bem, se funcionar, se for bacana, como por exemplo o símbolo de proteção, seja lá qual for o símbolo de proteção. Uma imagem, uma pedra, uma ideia, seja lá o que for. Um objeto que te traga segurança, aquilo funciona como âncora emocional. Não tem problema nenhum, segue em frente. A psicologia ela reconhece que rituais, mesmo que não sejam religiosos, eles têm um efeito terapêutico. Por exemplo, escrever as suas preocupações no papel e rasgar e queimar. Tem um efeito terapêutico, tem aquele efeito simbólico de que ufa, tô aqui concretizando, tô visualizando o tirar fora essas preocupações, agora minha cabeça pode ficar livre. É muito simbólico, mas é legal, não, a gente não precisa jogar fora esse tipo de coisa. Fala, tá muito religioso isso. Imagina, para de ter esses preconceitos que não te levam a nada. Claro que o que fizer sentido para você, não estou dizendo que uma coisa que é legal para uma pessoa, que você tem que fazer, que você tem que gostar. Por isso que eu vou dar algumas dicas aqui na segunda parte desse vídeo, de alguns rituais, de algumas coisas que você pode fazer para concretizar essa separação do sentimento do outro para o que você pode absorver para você, do que vai ser legal absorver para você. Mas eu vou fechar essa primeira parte, pelo menos falando da terapia como blindagem emocional, né? Um psicólogo ele vai te ajudar a trabalhar os seus traumas, seja lá de rejeição, de que estiver acontecendo, para você entender esses medos de julgamento, essa ansiedade, essa apreensão, esse mal-estar do julgamento das outras pessoas, e vai te ajudar a entender até padrões que você tem de sentimento, de comportamento, que de repente te fazem você se conectar a pessoas abusivas. Você sai de um relacionamento abusivo, entra em outro relacionamento abusivo e tem aquela sensação que no mundo só existe pessoas horríveis, mas não. É o teu universo interno que te faz se sentir de alguma forma alinhada e se sentir confortável, mesmo com essas coisas sendo ruins, porque já é o conhecido, já é o que você viveu, já é o que você reconhece como verdade, e quando você vai ver, você está sempre com pessoas que são muito ruins para você, que não fazem coisas legais, e de repente você nem percebe que é você que de alguma forma está escolhendo, selecionando e colocando, dando valor para essas pessoas que não te ajudam em nada.
É difícil falar isso, porque parece que eu estou culpando a vítima, mas não, eu estou falando para você perceber o seu papel nessa história de repetição. Porque quando tem uma história de repetição, todo mundo na minha vida é invejoso, todo mundo na minha vida é maldoso, todo mundo na minha vida me dá rasteira, todo mundo na minha vida me trai, todo mundo na minha vida mente. Quando tem um todo mundo, uma repetição, é um sinalzinho para você dar uma desconfiança, porque o mundo não é assim, o mundo tem gente de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Por que as pessoas bacanas não caem na tua vida? Será que não é você que está filtrando sem querer, sem perceber? Porque você está indo para o velho conhecido, aquela situação que já aconteceu na tua vida e que te faz se sentir familiarizado. Bom, e para fechar essa primeira parte, importante você diferenciar proteção de isolamento. Não estou falando para você se fechar, tá? No seu mundo, só você e mais ninguém. Porque uma coisa é isolamento emocional, outra coisa é proteção psicológica. Você se proteger não é se fechar para o mundo, não. É você selecionar. É você escolher quem merece ter teu tempo, quem merece ter a tua atenção. E aí ter uma interação gostosa, bacana com essas pessoas. Se a inveja, se a maldade das outras pessoas estão te afetando de uma forma significativa, pode valer a pena você pensar numa psicoterapia assim, tá? Você merece se sentir seguro, se sentir confiante. Vamos falar de exercícios práticos? Eu sei que vocês gostam. Se você gosta dessa parte de rituais, de coisas que você pode fazer, que vai concretizar essa tua liberdade de algumas sensações, te libertar de algumas sensações que não te fazem bem, pode ser muito bacana. E eu confesso que tem coisas aqui que eu faço. Principalmente essa primeira, que é um escudo visualizado, que é uma imaginação guiada. O que é isso? Você conseguir visualizar, imaginar internamente um campo de luz, né? Eu imagino o verde quando está relacionado à saúde, o azul quando está relacionado à proteção, o rosa quando está relacionado ao amor, mas você pode escolher as cores que você quiser, tá? Pode ser a cor que você achar bonita, que foi interessante, só que não vai mudar em nada, mas você se imagina envolta nessa luz brilhante, cintilante e que te protege das situações que você percebe que são negativas. Às vezes, quando eu estou num trânsito muito complicado, muito desafiador, de velocidade, de pessoas ultrapassando, eu falo, meu Deus, isso aqui está uma situação de perigo, mas eu meio que não tenho o que fazer. Se eu reduzir a velocidade, eu vou ser uma situação de perigo para as outras pessoas, porque de repente todo mundo tem que andar no mesmo ritmo. Aí eu imagino aquele escudo azul, brilhante, cintilante. E o que isso faz? É um escudo de verdade que está ali te protegendo? Não, de jeito nenhum. E eu sei disso. E não tem problema nenhum você saber disso. Por que isso vai funcionar? Porque você sabe que é uma visualização que vai ativar o seu sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e vai te criar um senso de controle. E esse senso de controle vai te dar uma capacidade de controle maior, vai te dar uma condição maior de falar, opa, consigo. Vou administrar essa situação aqui, vou chegar no fim, vou bem. Porque a verdade é essa. A maioria das vezes que a gente fica muito preocupado com uma situação, a gente se preocupou à toa. Uma ou outra, às vezes acontece. E quanto mais você fortalece essa percepção, esse senso de controle, melhor você sente com você mesmo e melhor você tem esse controle, melhor você administra esse controle, né? Uma outra técnica, que é do questionamento racional, que é não personalizar a maldade do outro. Por exemplo, se alguém estiver falando alguma coisa que você vê que é pura inveja, que é pura maldade, você vai se perguntar, isso fala mais sobre mim ou está falando sobre essa pessoa que está aqui na minha frente? Na maioria das vezes, a resposta é bem clara, é sobre ela. Não é sobre mim, né? Essa pessoa está tentando compensar alguma coisa na vida dela quando ela tenta me diminuir, porque tentando me diminuir, ela vai se sentir maior, e aí ela vai, né, dar uma compensada naquela sensação horrível, ruim que ela tem na vida dela. E o que você tem que fazer com isso? É falar, poxa,
Que pena, não é ter raiva dessa pessoa, pelo amor de Deus, senão você coloca mais um problema. Você fala, que pena que essa pessoa precisa disso, que pena que essa pessoa precisa de me diminuir para se sentir bem. Vou torcer para ela conseguir se entender, se encontrar e seguir bem na vida dela. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar bem com você mesmo, mais você vai perceber o que tem de verdade naquilo que ela está falando e o que você pode descartar com tranquilidade, é dela, poxa, não é meu. Mas eu vou torcer para ela se encontrar. Você não quer o mal dela, você não vai trocar uma coisa ruim que ela está te passando por uma coisa ruim que você vai estar desejando para ela, porque afinal você não sai do lugar, né? Você está na mesma. O que você precisa fazer é sair desse sentimento horroroso. E a melhor forma de sair desse sentimento horroroso é desejar o bem para essa outra pessoa. Se alguém fala para você de uma situação, você ganhou uma promoção, você passou no concurso, sei lá, você conheceu uma pessoa muito bacana, se alguém virar para você e falar assim, você só tem sorte, você pode ficar muito mal, né? Você vai falar, puxa, é sorte, não é mérito meu, eu não fiz por merecer, eu não sou uma pessoa realmente legal. Aí você vai parar e falar, não, pera lá, deixa eu pensar direito. Isso está refletindo a dificuldade dela em reconhecer os méritos dela, ou está refletindo a minha falta de capacidade? Porque se ela está falando, está saindo da boca dela, é bem provável que ela esteja falando dela mesma. Difícil a pessoa ter essa percepção, essa captação tão apurada dos outros. As pessoas quando falam, quando abrem a boca, está muito falando delas mesmas. Nossa, em terapia a gente fica craque de perceber, né, os psicólogos. Então, se a pessoa está falando que ela só tem sorte, fala assim, poxa, que pena que ela não reconhece o mérito dela, das coisas bacanas que ela faz, que ela conquistou, que ela conseguiu, que pena, porque aí faz ela achar que eu também tenho sorte, que não foi mérito meu, mas não é, isso é dela, não é meu. Uma outra técnica bacana é do balde furado. Balde furado é o seguinte, quando alguém te fala ou faz alguma coisa, você vai imaginar que essa pessoa tá fazendo isso, tá jogando no teu balde. Só que teu balde tá furado, então aquilo vai vazar, vai embora. Ela pode jogar? Pode, tá aqui, vai embora. Do mesmo jeito que entrou, ele sai. Você não vai reter o que não te serve. A pessoa pode fazer? Pode. Você não consegue impedir que a pessoa faça, que a pessoa fale, que a pessoa dê um olhar torto para você, que a pessoa não consegue impedir, isso é dela, o comportamento dela. Mas você pode impedir que isso fique em você, né? Então você pode falar, isso não me define, então eu deixo passar, vai embora, tudo bem. Um exercício prático, uma forma física que você pode fazer isso, colocar no papel palavras, situações que te feriram, que não foram legais para você. Aí você vai rasgar esse papel, vai rasgar e jogar no lixo, ou você vai queimar, o que for mais significativo para você, o que der mais impacto emocional para você, porque isso vai simbolizar o desapego disso que a pessoa falou, do que fez, o que aconteceu. Você fala, não é meu, né? Joguei fora, não é meu. Tem a prática do espelho também, que é bem legal. Antigamente eu via os psicólogos usando bastante essa prática de espelho, eu vejo ela meio de lado ultimamente, mas eu ainda acho bacana. É você neutralizar o efeito de comentários maldosos na sua autoimagem, fazendo como? Olhando para o espelho, ficando de frente para ele e falando, eu me respeito independente da opinião dos outros, né? O que pensam de mim é problema deles, não é meu. Aí você pode colocar a mão no seu peito e falar, eu sou suficiente, né? Isso vai reforçar a sua autoaceitação e vai reduzir a dependência da validação, do quanto que o outro acha que você é legal ou não. Mas é importante falar que esses exercícios que eu estou sugerindo aqui, eles são complementares. Eu acho que eu vou colocar todos, eu nem mencionei todos, tem algumas outras possibilidades, eu vou colocar no texto aqui na descrição, quem quiser entra lá, vê os outros, escolhe o que é mais bacana para você. Não precisa se comprometer a fazer tudo, porque também é demais, aí você fica congestionado de atividade, escolhe um, vai ser esse aqui é legal para mim, vou fazer isso aqui.
Mas entendendo que isso é complementar. Se a inveja, se a maldade estiver te causando sofrimento, se for, aí é legal você considerar a terapia, considerar fazer essa sua análise individual que está acontecendo com você junto com um profissional. E também é importante você se proteger, mas não se isolar. Saber que gentileza não é fraqueza. Você pode ser uma pessoa gentil, bacana, simpático, torcer pelo outro, e isso não significa que você está sendo fraco. Significa que você só está escolhendo em quem você vai confiar, em quem vai ser legal para você, e isso é saúde emocional. E se você perceber que um psicólogo pode te ajudar e um dos nossos será o escolhido, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.